não estará na altura de ter uma casa de férias. Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Marcelo Rebelo de Sousa, legitimado como líder do PSD, o presidente do partido viu aprovada a sua proposta de estatutos e tem carta branca até às autárquicas. Cimeira Europeia em Dublin, os chefes de Estado e de Governo dos 15 mostraram sobretudo preocupados com as questões sociais. O desemprego e o combate à criminalidade estão na primeira linha dessas preocupações. Depois de um empate na Arménia, agora uma derrota na Ucrânia, Portugal perdeu esta tarde em Kiev e começa a ficar para trás no grupo 9 de apuramento para o Campeonato do Mundo. Marcelo Rebelo de Sousa é, a partir de hoje, um líder reforçado. O professor queria um apoio claro às suas posições. O Congresso deu-lhe esse apoio. Marcelo tem agora, como disse, carta branca até às próximas eleições autárquicas. Sigo já em direto para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no nosso último encontro. Rodrigues de Carvalho. O Congresso estava arrumado, mas afinal, a noite parece que está a ser longa. Que dizer-te, Nuno Santos, a esta hora de um Congresso que se arrasta e que se promete arrastar. Segundo as contas da Presidente da Mesa do Congresso, estavam inscritas ainda há pouco tempo cerca de 40 delegados deste Congresso que neste momento têm todo o tempo disponível para discursarem. O PSD parece que, depois de arrumada a grande questão, que era saber se Marcelo Rebelo de Sousa assume ou não a liderança reforçada depois da votação que lhe deu 80% às suas propostas de revisão de estatutos contra apenas 20% de votos contra, restava saber o que é que sobra deste Congresso. O que sobra deste Congresso é dar espaço às pessoas que de alguma forma já estavam inscritas para falar. E depois de o militante Salsinha, o conhecido militante Salsinha, de que aqui a pouco veremos um excerto numa reportagem, ter falado e ter cedido bastante o seu tempo, Leonor Beleza passou a dar a roda livre. Ou seja, neste momento no Coliseu estamos perante uma enorme sala de convívio do PSD, muito diferente dos dois últimos congressos do partido em que se discutiram questões bastante mais importantes como a própria liderança. De tal forma, António Cancela, que neste momento há mais pessoas no bar do que aqui na sala, julgo eu. Exatamente, pode dizer-se que há aqui mais pessoas, pode-se ver atrás de mim, estão a seguir atentamente as emissões das televisões, os monitores aqui colocados na zona do bar, seguem atentamente alguns os filmes que vão dando nos outros canais. No canal interno, pouca atenção prestada às declarações e às intervenções da maior parte dos delegados que ainda estão a intervir. E eu agora fazia aqui um númerozinho, que era ir diretamente ao comandante Azevedo Soares. Sr. Comandante, diga-me uma coisa, uma noite muito longa, mas com pouco interesse. Eu acho a noite, para os meus hábitos, não é muito longa. O interesse acho que é elevado, muito embora naturalmente... Elevado com uma sala vazia, Sr. Comandante. Já ouvi, acabei de ouvir aqui um discurso excelente do Pedro Passos Coelho, o antigo dirigente da JSD, que fez um excelente discurso político. A sala está mais vazia ou cheia, tem um pouco a ver com o adiantado da hora e o facto das questões mais decisivas do Congresso já terem sido resolvidas. Porquê tanta intervenção agora nesta altura do Congresso? Porque os congressistas sentem que têm alguma coisa a transmitir ao Congresso, têm responsabilidades em relação àqueles que os elegeram, devem vir aqui ao Congresso transmitir a sua mensagem e o Congresso ouve as mensagens que aqui chegam. Foi um bom Congresso? Acho que foi um excelente Congresso. Foi um Congresso onde, ostensivamente, o partido reforçou o seu ânimo e o Presidente do partido aumentou claramente a sua ligação às bases do partido. Está ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa para o que der e vier, Sr. Comandante? Não, eu estou ao lado do professor Marcelo Rebelo de Sousa e do Presidente do meu partido para todas as lutas que travar em nome da defesa dos interesses do país. Muito obrigado. Palavras do Comandante Azevedo Soares, que já foi, recorde-se, o Secretário-Geral do Partido Social Democrata. Eu chamava Pedro Passos Coelho, um pouco renitente, está aqui calmamente no bar. Pedro Passos Coelho,
interveio há bocado aqui no Congresso, uma intervenção para poucas pessoas na sala, não o deixa desmotivado? Não, de todo. Deixava-me mais desmotivado se o Congresso, nesta altura, estivesse cheio de gente à espera de sangue e a ver quem é que havia de ser o novo líder do PSD. Portanto, sob esse ponto de vista, fiquei tranquilo. O Congresso seguiu o rumo que devia ter seguido, reconfirmou uma estratégia que estava aprovada, reforçou a capacidade do professor Rebelo de Sousa se afirmar como uma alternativa a este governo, e sob esse ponto de vista não me importei nada das condições em que agora está a funcionar o Congresso. Muito do que era importante já foi dito, algumas coisas ainda precisavam de ser ditas, é só. Que PSD é que sai daqui deste Congresso? Eu espero estar confiante de dizer que sai um PSD em condições de ouvir os portugueses, de saber que a proposta que há de oferecer ao país há de corresponder também a muitos dos anseios que as pessoas têm. Não havemos de ficar a falar apenas de coisas da estratosfera política, mas de coisas que preocupam os cidadãos portugueses. E se tivermos essa disponibilidade, no dia em que as pessoas precisarem de mudar de governo, nós devemos estar prontos para assumir essa responsabilidade, sem pressa, mas com alguma confiança, e julgo que este Congresso foi importante para incutir essa confiança num partido que teve muitos anos no governo e que por isso precisa de algum tempo para se adaptar, a ouvir novamente as pessoas e a corporizar aquilo que é o seu desejo de mudar. E eu confesso, pela minha parte, se calhar estou um bocadinho adiantado em relação a isso, eu já desejava mudar, mas percebo que os portugueses não queiram, ao fim de um ano, baralhar o país todo, queiram esperar algum tempo. Sempre defendemos a estabilidade, convém é que estejamos preparados para ser uma alternativa a este governo. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é um líder a prazo ou não? Eu penso que só por infelicidade é que seria um líder a prazo. Ninguém sabe como é que os líderes se vão revelar. O que seria mau é que se estivesse a regatear condições de confiança em alguém que se elegeu para presidente de um partido. Ele sai deste Congresso com a confiança do partido para ser presidente do PSD. Se vier a revelar as qualidades que alguns acham que ele tem, outros confiam que ele tenha, eu tenho a certeza de que ele vai exercer um bom mandato e um dia será uma alternativa ao engenheiro António Guterres. Muito obrigado. Palavras de Pedro Passos Coelho, que interveio há momentos no Congresso, um Congresso com uma sala praticamente vazia, e veja-se, por exemplo, que aqui no bar há ainda muita gente a aguardar o final dos trabalhos, os trabalhos que ainda vão prosseguir, Rodrigo, durante largos minutos. Muito bem, António Cancela, em direto do bar, que neste momento tem talvez mais gente do que aquela que está aqui na sala do Coliseu dos Recreios a ouvir os oradores que estavam inscritos. Passemos então ao chamado filme do dia, que é não mais do que a resenha do que de mais importante se passou hoje, isto antes de entrarmos no sumo deste Congresso, que foi, afinal, o duelo entre Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes. Vamos passar uma pequena resenha dos discursos mais substanciais da noite, começando pela JSD, que afinal sai reforçada na sua declaração de independência, chamemos-lhe assim, deste Congresso, pois criticou duramente Santana, mas também lançou recados a Marcelo Rebelo de Sousa. Se queria tudo, conseguiu quase tudo, até mesmo da sempre difícil JSD. A lealdade só vale se for crítica. Caso contrário, é uma indefetibilidade que ninguém perceberia. Nos momentos certos, leais, nos momentos certos, críticos. Assim foi, assim é e assim será. A JSD vai ser sempre assim. Pensem mais nos vossos filhos do que em vocês. Muito obrigado. Correu bem este Congresso, disse um amigo de Cavaco Silva. O professor é o melhor para todos nós. Entusiasmou-se o Delfim, que Cavaco tanto quis à frente do PSD. Extraordinário o trabalho de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo destes meses. A força, a dedicação, a intensidade, o esforço, a abnegação a favor do nosso partido numa situação extraordinariamente difícil. Saímos daqui e, sobretudo, o líder do partido sai daqui com uma maior empatia com as bases, sai daqui com uma ligação afetiva maior com as bases e sai daqui com uma ligação afetiva maior com o eleitorado que votou PSD e mesmo com franjas do eleitorado que, não tendo votado PSD, estão nas nossas margens, esquerda e direita, e, portanto, são também um eleitorado-alvo em relação ao Partido Social Democrata. Depois disto, um último aperitivo
oferecido por um velho animador dos congressos do PSD. Queremos que o meu amigo seja do nosso partido por muitos anos e à frente dele. Portanto, tenha muito cuidado com o elenco que o rodeia. E o senhor, quando se vê atrapalhado, venha a gente como eu, ou os que estão. Sinceramente, eu também percebo disto, por uma secção, e dou os meus conselhos. Parece mesmo que o professor pode dormir descansado por uns tempos. Marcelo Rebelo de Sousa a abraçar o militante Salsinha, que foi afinal o sal desta noite morna do Congresso do PSD. Isto foi o que de facto se pôde espremer do discurso dos chamados notáveis, das figuras maiores deste PSD, mas toda a gente esperava para este Congresso, naturalmente, à semelhança do que aconteceu em Santa Maria da Feira, o duelo entre Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes. Já vamos ouvir o que cada um disse de mais substancial. Podemos resumir a coisa mais ou menos assim. Marcelo Rebelo de Sousa queria, sobretudo, uma oposição com rosto e saiu-lhe o rosto assumido da oposição. Foi o duelo mais quente do Congresso. Marcelo e Santana esgrimiram argumentos que chegaram a remexer no passado. Você filiou-se em 74. Eu só me filiei em 76. Faz este mês exatamente 20 anos. Você tem ideia de alguma vez em que eu tenha desrespeitado publicamente a disciplina, as orientações do partido, tenha estado para sair? Você, Marcelo, é que desde que o partido começou há 20 anos, já 2 vezes esteve em movimentos quase decisionistas. No Ceresde, como você se lembra, está-se a rir porque se lembra. No Ceresde, depois do Congresso de Aveiro, e nas opções inadiáveis quando foi em 1978. A unidade quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de nós que está neste partido, há um ponto que tem que ter claro na sua cabeça. Está neste partido, não lhe passa pela cabeça estar noutro partido ao lado. Está neste, não está noutro. Nem está, amigos, nem está na ponte entre um e outro. Porque pior do que estar num ou estar noutro é não dizer se está num ou se está noutro. É a pior situação. Unidade pede o líder, depois de atacar forte e feio a tal meia dúzia de elementos que anda a destabilizar o partido. Você, por alguma razão, sentiu necessidade, ao fim de 6 meses, pôr a questão da legitimidade, a questão da relegitimação. E, portanto, se sentiu essa necessidade, era porque algo não estava a correr bem. Marcelo, vamos ser claros, a meia dúzia. O António Capucho falou no Jet 7, portanto não é Jet 7, é Jet 6. Mas você tem que perceber, ou então este partido, porque ontem já mandaram trabalhar, hoje, numa excelente intervenção que eu vi aqui pouco antes da minha, disseram quem não concorda, não sei o quê, que esteja calado até às autárquicas. Este partido nunca foi isso. Se há alguém que devia perceber o que é o direito à diferença de opinião dentro do partido, é você. E, portanto, não, agora, passados 22 anos, apanha-se em líder do partido e vem pedir ao partido todo que seja diferente do que você foi estes 22 anos. Os nossos adversários a dizer, bom, que bom que é haver gente no partido que diz que o Congresso não serve para nada. Que bom que é haver gente no partido que diz que o Congresso é morno. Que bom que é haver gente no partido que rejubila com o facto das cadeiras não estarem todas cheias. Acho espantoso isso, que os nossos adversários rejubilassem. Agora que haja este comprazimento, esta autoflagelação, de nos fustigarmos a nós próprios. Mas queremos ganhar as eleições dizendo que somos os piores. Alguém ganhou eleições assim? É assim que se ganha eleições? Parece que não. E até Santana acaba por prometer não armadilhar o caminho do líder, pelo menos até às eleições autárquicas. Marcelo Rebelo de Sousa versus Pedro Santana Lopes. Este era, aliás, o duelo anunciado já há algumas semanas para este 19º Congresso Extraordinário do PSD. E aqui fica uma pergunta. Será que, em nome de um Congresso, vale a pena dramatizar até este ponto? Foi isso que a reportagem da SIC tentou saber hoje, durante todo o dia, junto dos congressistas, colocando basicamente esta questão. Estas são guerrilhas que desgastam o partido ou
são, por outro lado, exercícios de democracia interna de que o partido se pode orgulhar. O partido precisa de vez em quando de uma certa ação espiritual. Há umas gorduras que se formam, é preciso aquecer, suar e depois ele fica melhor. É uma consequência das televisões, da sua. Vocês inundam o país com os programas VIP, Jet Set, todas essas coisas. Aí o PSD reflete a ideia da sociedade. Vocês refletem a sociedade televisiva que vocês nos vendem e nos dão. E a culpa então é nossa? Não direi que é vossa. Vocês apenas induzem os portugueses a seguir-vos parcialmente. Isso também se reflete também no nosso partido, o que é mau. É normal que estas coisas aconteçam. Todos os congressos há estes pequenos fedivetes. É evidente que foram pequenas coisas que aqui se passaram ontem e que o doutor Pedro Santana Lopes, naturalmente, não pôde, do meu ponto de vista, deixar de dizer alguma coisa sobre isso. Há certas coisas com as quais eu não me quero confundir. E a minha mãe sempre me disse para evitar certo tipo de companhias. As pessoas atacam homem a homem e defendem-se para terceiros. O professor Marcelo Rebelo de Sousa ontem falou do Dr. Santana Lopes, o Dr. Santana Lopes hoje, em vez de falar para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, falou para o Dr. Pacheco Pereira. O Dr. Pacheco Pereira daqui a bocado se calhar vai falar para outra pessoa, o Dr. Rui Gomes da Silva. E há aqui um clima de marcação homem a homem e destruição pessoal que leva à destruição do partido, se as pessoas não têm cuidado. Estou convencido que isto é uma questão passageira e que não vai deixar marcas no partido. Tenho a certeza absoluta que a partir de amanhã todos estarão unidos à volta do que é o nosso objetivo, que é demonstrar ao povo português as frustrações do governo do Partido Socialista. Está triste da forma como está a decorrer este congresso? Estou. Não posso dizer mais nada. Muito obrigada. Momentos mais importantes deste segundo dia do Congresso que termina, afinal, antes de terminar de facto amanhã, domingo. Isto foi o que de mais importante se passou hoje, em registro gravado. A noite prevê-se longa, embora que ainda sem grande interesse quanto ao grande objetivo deste Congresso, que era legitimar ou não Marcelo Rebelo de Sousa. Uma última ligação em direto ao bar deste Coliseu dos Recreios, onde está o António Cancela. Bom, Rodrigo, não é ao bar porque, de facto, não vale a pena neste momento estar no bar. A maioria das pessoas que se encontravam na zona onde eu fiz há pouco o direto regressaram à sala. Eu estou aqui em baixo e assistiam a uma intervenção de um delegado, uma intervenção que provocou muitos risos, uma intervenção de cerca de 10, 12 minutos, muito aplaudida, acompanhada de forma hilariante por uma intervenção que já não é habitual utilizar-se. Enfim, surgiu à direita e à esquerda, utilizou frases que não são habituais, falou muito da Igreja, utilizou termos religiosos. Perante a hilariedade geral, a maioria dos delegados e dos congressistas regressaram à sala. Enfim, para debandar de novo, porque entrou um novo delegado e a noite promete ser longa e desinteressante, Rodrigo. E o que faz, de facto, como dizia Ângelo Correia, o poder da comunicação social. Resta dizer que a emissão da SIC estava a ser vista no bar e assim que dissemos que estavam mais pessoas no bar do que na sala, passou a haver mais pessoas na sala do que no bar. Por hoje, nada a adiantar. Nuno Santos, o Congresso está, como dissemos, decidido. Para amanhã espera-se apenas o discurso, que será, afinal, o discurso da consagração de Marcelo Rebelo de Sousa, que deverá ser proferido por volta da hora do almoço. Depois é arregaçar as mangas e fazer oposição ao governo e preparar as autárquicas. Obrigado, Rodrigo. Até amanhã. As noites longas em congressos, quando surgem, são para todos, inclusivamente para os jornalistas. António Guterres já comentou o reforço da liderança do PSD. O primeiro-ministro, ouvido hoje, depois da Cimeira de Dublin, classificou o facto, dizendo que ele é positivo, já que revela estabilidade também na oposição. Como se sabe, eu tenho defendido muito a estabilidade política. A estabilidade política não é apenas estabilidade governativa, é também a estabilidade nos próprios partidos de oposição. Nós precisamos de partidos de oposição fortalecidos, com os quais seja possível um diálogo e um compromisso, nomeadamente em matérias tão importantes como estas que dizem respeito à Constituição Europeia. Agora que estamos a lutar em conjunto na Europa, por uma Europa mais ligada às preocupações concretas dos cidadãos, desde a criminalidade à droga, ao emprego, uma Europa em que a moeda única vai permitir, estou certo, uma unidade muito mais íntima entre os nossos povos, é muito importante que o PSD e o PS, que sempre foram em Portugal os dois pilares da construção europeia, tenham condições para um debate que só é possível entre partidos com direções estabilizadas.
António Guterres a responder em direto hoje no Jornal da Noite, uma reação colhida, a reação do chefe de governo, colhida na capital da Irlanda, onde os 15 decidiram dar prioridade ao cidadão em prejuízo da renovação das instituições europeias. Por outras palavras, a União vai preocupar-se ainda mais com o desemprego e com a segurança. Ao ritmo irlandês, os 15 procuraram dar hoje um novo impulso aos trabalhos da Conferência Intergovernamental para a revisão do Tratado de Maastricht. A opinião pública espera por uma definição no seio da União Europeia, mas nos meios políticos teme-se que a revisão do tratado seja apenas uma mera operação de cosmética. As divergências parecem diminuir, mas ainda é cedo para garantir que os 15 falarão a uma voz só nas matérias mais críticas. Política externa e de segurança comum, o processo de decisão, a revisão do funcionamento das instituições, onde os pontos mais polémicos são o número de comissários e a rotatividade das presidências. Mas também há aquilo que diz respeito diretamente ao cidadão, combate ao crime organizado e ao tráfico de droga, a exploração sexual de crianças ou ainda o emprego. O emprego e a exclusão social são temas muito caros a António Guterres e por isso ficou satisfeito. Tiveram particular ênfase nos debates. Os problemas que se relacionam com a eficácia no combate à criminalidade organizada e ao tráfico de droga, sem dúvida, o que mais mobilizou todos os chefes de Estado e de Governo presentes. Em segundo lugar, as questões do emprego e, finalmente, as questões que se prendem com a segurança coletiva da Europa, segurança essa para a qual, estou certo, muito contribuirá a próxima Conferência de Lisboa da Organização de Segurança e Cooperação Europeia em 2 e 3 de dezembro. Mas a grande aposta do primeiro-ministro português é a moeda única já em 1999. Dublin fica marcado pelo abrandamento da ambição política. Tudo em nome do euro e do cidadão. José Rui Cunha, SIC, Dublin. A Operação Ucrânia foi um desastre para o futebol português. Esta noite a Seleção Nacional perdeu por 2-1 em Kiev e está agora numa situação muito difícil no Grupo 9. Neste momento, Portugal é o terceiro classificado com apenas 1 ponto. A Ucrânia está em primeiro e já tem 6. Um futebol frio e calculista que aos 4 minutos gelou Portugal. Vítor Bahia não conseguiu suster o remate de Zoboff à entrada da área e Popov emendou de cabeça. A perder por 1-0 aos 4 minutos, Artur Jorge trocou o Rui Jorge por Folha. E foi pelo corredor esquerdo que Portugal criou mais perigo. Folha bombeava bolas para dentro da área ucraniana, mas a ineficácia dos avançados portugueses por um lado e a excelente exibição do guarda-redes ucraniano por outro negaram o gol do empate. Portugal dominava, mas como já vem sendo hábito, falhava na hora H. Esta foi talvez a melhor oportunidade que Portugal teve para igualar a partida. Sapin cruzou, Figo subiu mais alto que os defesas da Ucrânia, mas Suslov defendeu por instinto e fez aquilo que Bahia não conseguiu fazer no lance do primeiro golo. O domínio de Portugal continuou na segunda parte, mas o empate só surgiu a 7 minutos do fim. Folha cruzou da direita, Fernando Couto ganhou a bola e João Pinto rematou à meia volta sem hipótese para Suslov. A 7 minutos do fim do jogo, Portugal ainda acreditava na vitória, mas a festa foi da Ucrânia. A 2 minutos do final do encontro, a Ucrânia não desperdiçou uma das poucas oportunidades que teve na segunda parte e venceu o jogo. Esta derrota torna cada vez mais impossível a missão de Portugal no apuramento para o Mundial de França e a Alemanha ainda nem sequer entrou em cena. Diego Maradona poderá responder em tribunal na próxima semana e novamente por causa de problemas com a droga. O cunhado de Maradona, Gabriel Esposito, foi detido ontem por suspeita de envolvimento numa rede da qual fariam ainda parte outros amigos do antigo capitão da seleção argentina. Uma operação de rotina de uma brigada antidroga da polícia argentina que culminou com a detenção de 4 pessoas. Gabriel Esposito, um dos 4 detidos, é cunhado de Maradona. O juiz responsável pelo processo afirma que existem fortes indícios dos detidos estarem ligados a uma rede de tráfico de droga. Tenemos elementos de juicio, digamos que por supuesto yo ahora no les puedo revelar a ustedes, digamos, pero tenemos elementos de juicio como para sospechar en forma grave, digamos, y contundente que serían personas que se encontrarían implicadas em la comercialização de estupefacientes. Por alegado envolvimento com a rede de narcotraficantes, Diego Maradona arrisca-se a ser ouvido pelo tribunal. Temos indícios de que existen vinculações
personales, por lo menos, digamos, entre estas personas. ¿Podría convocar usted a Diego Maradona y a Guillermo Coppola, doctor? Sí, podría convocarlo, sim. Na semana passada, um semanário argentino revelou que Diego Maradona sofria danos irreversíveis provocados pelo consumo de cocaína. Segundo o relatório médico publicado no semanário Notícias, Maradona não é capaz de controlar a agressividade e não consegue detectar a presença de pessoas que estejam atrás dele. O relatório médico não coloca de parte o risco de Maradona sofrer um acidente fatal nos relevados. O semanário Notícias garante que Maradona começou a consumir drogas quando jogava no Barcelona. O jogador teve conhecimento das consequências físicas da dependência de drogas há 8 anos, quando o alinhava no Nápoles. Em agosto, depois de ter falhado a marcação de 5 penaltis seguidos no Boca Juniors, Maradona realizou uma desintoxicação numa clínica suíça. O tratamento terminou em setembro, mas o próprio Maradona admite que o seu problema de dependência de drogas está longe de ser resolvido. Na contagem decrescente para as eleições regionais, Manuel Monteiro foi ontem aos Açores enviar recados para Lisboa, mas também recados para si próprio. Monteiro teme que a crise do partido tenha reflexos negativos não só nas ilhas, mas também na batalha autárquica do próximo ano. A 10ª ilha dos Açores, como muitos chamam ao Nordeste, uma vila a 80 km de Ponta Delgada, foi apenas o pretexto. Manuel Monteiro vai aos Açores dar recados a Lisboa. Eu nunca abandonarei o Partido Popular. E aqueles que continuarem a votar no Partido Popular continuarão a votar no Manuel Monteiro. Que legitimidade tem agora o Soutor para pedir para ficarem quando o Soutor está a prazo na presidência do partido? Mas eu aquilo que acabei de dizer é uma coisa que me parece muito importante, é que não é necessário sermos presidentes para continuarmos a lutar por aquilo em que acreditamos. Eu continuo no PP, este é o meu partido de sempre, é o CDS-PP. O líder, apesar de missionário, ainda insiste nas frases que habitualmente dão forma ao seu discurso. Segue mais um recado para Lisboa. Para mim, a política não é um negócio em que apenas pensemos em nós, nem pode ser, nunca pode ser, uma atividade em que pensemos primeiro nas nossas vaidades e só depois nas pessoas a quem nos dirigimos. De regresso aos Açores, o líder do PP garante que, mesmo longe da presidência, estará sempre ao lado do arquipélago. É por isso que, se o partido tiver nas ilhas um mau resultado, o culpado já está encontrado. Se o PP, por acaso, não tivesse um bom resultado, eu assumiria esse mau resultado e com todas as consequências. Um discurso feito a pensar nas televisões e nos órgãos de informação nacionais. Foi afinal com uma intervenção virada para o continente que Manuel Monteiro tentou compensar os açorianos dos eventuais efeitos negativos que a crise interna do partido possam ter provocado no arquipélago. Pedro Coelho e Jorge Ramalho, SIC Nordeste. No dia da República, os monárquicos passaram ao ataque. Eles consideram uma encenação grotesca e reveladora de falta de sentido de Estado as comemorações do 5 de outubro. Os defensores do regime monárquico estão, sobretudo, chocados com a recriação do ambiente lisboeta de 1910. Normalmente este é um dia que lhes passa ao lado, mas as comemorações do 5 de outubro deste ano conseguiram irritar os monárquicos. O que me parece grotesco é fazer a reconstituição de um facto que foi, evidentemente, de divisão entre portugueses. Porquê estar a alimentar artificialmente e com uma encenação lamentável uma divisão que existiu entre os portugueses há quase 100 anos, que se quiser hoje não faz sentido, porque a República está perfeitamente institucionada, não está ameaçada, não há nenhumas FPs monárquicas. São estes os canhões da discórdia. Estão aqui desde ontem à noite para relembrar aos lisboetas o acampamento dos populares que a 5 de outubro de 1910 barricaram as tropas fiéis ao rei, abrindo aulas à implantação da República. Se não for a tal encenação grotesca de que fala, deixariam passar normalmente este dia como deixaram passar ou não? Sem dúvida. Limitávamos a publicar no nosso boletim informativo interno o comentário sobre a tristeza do espetáculo formal. De facto, foram os canhões. Foi a ideia dos canhões e foram os milhares de contos, com certeza, que o município gastou em anúncios de página inteira em todos os jornais, a apelar à população para vir para a rua defender uns valores que eles ignoram, já não conhecem, nem lhes interessam, penso eu. É muito mais importante a liberdade, a existência de partidos políticos e a integridade de Portugal. Indiferentes às críticas e insinuações dos monárquicos, os republicanos comemoraram este dia como sempre, com romarias a cemitérios,
coroas de flores em estátuas e o hastear da bandeira na varanda da praça do município. Atualizamos agora os resultados do televoto sobre o tema que vamos levar a debate amanhã no Jornal da Noite. Entre o sim e o não à legalização dos bordéis, os telespectadores da SIC parecem inclinar-se claramente para o sim. Neste momento, 80,5% dos votos são a favor da legalização das casas de prostituição, contra são, nesta altura, 19,5% das chamadas contabilizadas. Se quiser que a sua opinião conte, utilize os seguintes números. Para o sim, ligue 0641 633 333. Para o não, marque 0641 633 334. O debate é amanhã às 8. Está reaberta a crise política na Bósnia. Os sérvios faltaram hoje à cerimónia de posse da nova presidência e parlamento do país. As duas mais importantes instituições comuns, previstas nos acordos de paz e eleitas o mês passado, começaram assim a funcionar só com representantes croatas e muçulmanos. Os sérvios não participaram, alegando falta de segurança em Sarajevo. A segurança era máxima, a expectativa ainda maior. Em Sarajevo, todos esperavam que corresse sem problemas a cerimónia de posse da presidência e do Parlamento da Bósnia. Em causa estava o início do funcionamento das duas mais importantes instituições comuns saídas das eleições do mês passado. Mas o tempo foi passando e em Pala e nos arredores da capital bósnia, os mediadores internacionais nunca mais conseguiam convencer os representantes sérvios a irem à cerimónia. Um caminho de apenas 15 km até ao Teatro Nacional de Sarajevo, uma viagem que os sérvios acabaram por se recusar a fazer, alegando que havia falta de segurança e que não podiam fazer um juramento de fidelidade à União da Bósnia-Herzegovina. A cerimónia acabou mesmo assim por realizar-se com 3 horas de atraso e sem os sérvios. Ali Izetbegovic pelos muçulmanos e Kresimir Zubac pelos croatas tomaram posse como membros da presidência tripartida. Seguiram-se os 31 membros croatas e muçulmanos do Parlamento Federal. Em causa voltou a estar o futuro político de uma antiga república jugoslava que esteve 43 meses em guerra e que, segundo os acordos de Dayton, era suposto voltar a ser um país unificado. O novo governo do Afeganistão está sob o fogo cruzado da comunidade internacional. São poucos os países que reconhecem os Talibã, os radicais islâmicos que conquistaram há poucos dias a capital Cabul e instauraram de imediato o regime da lei islâmica. A situação preocupa a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Reunidos numa cimeira especial realizada no Cazaquistão, os presidentes de 5 países criticaram as violações dos direitos humanos. Uma cimeira única e exclusivamente para discutir a situação no Afeganistão. 4 presidentes de países fronteiriços e o primeiro-ministro da Rússia. Durante 2 dias discutiram as medidas a tomar face aos radicais islâmicos que agora mandam em Cabul. O anfitrião do encontro, o presidente cazaco Nursultan Nazarbayev, avisou que serão tomadas medidas especiais se o conflito sair das fronteiras do Afeganistão. O primeiro-ministro russo, Viktor Chernomyrdin, mostrou-se também preocupado com o novo poder instalado em Cabul. Os talibã rejeitaram de imediato as críticas e os avisos. As milícias islâmicas, que dominam 2/3 do país, estão agora apostadas em conquistar o território que falta, sobretudo as zonas controladas pelas tropas do antigo presidente e um reduto no norte do Afeganistão, onde manda um senhor da guerra que tem a simpatia dos países fronteiriços e da Rússia. Em Lisboa está a decorrer um encontro de motares. Algumas centenas de motos animam o Aquapark e muitas delas chegaram a este Aquapark vindas fora de Lisboa. É um tipo de convívio já habitual entre os fãs das duas rodas, mas desta vez há um conjunto de atrações paralelas que dão uma cor diferente ao acontecimento. Tudo o que viu e motas também.
Um concerto diferente para assinalar as comemorações da implantação da República. É com esta informação que fechamos o jornal, com a participação de Amélia Muge, José Mário Branco e do bailarino Artur Antunes. Os 6 percussionistas do grupo O Ó que o Som Tem não deixaram de espantar e encantar quem hoje à noite foi ao Teatro da Trindade, em Lisboa. À 13h, já não falta tanto tempo como isso, vai estar aqui a Teresa Dimas para o primeiro jornal. Desejo-lhe uma boa noite. Até amanhã.